Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 4º domingo do tempo da Páscoa. E este domingo tem um nome, é o Domingo do Bom Pastor, Jesus o Bom Pastor. Na verdade, nós fizemos um caminho até aqui, vamos recordar, né? Tudo o que vivemos desde o domingo da Páscoa até hoje. No domingo da Páscoa nós vimos o túmulo vazio. O evangelho daquele domingo era justamente este. As mulheres foram até o túmulo onde Jesus foi sepultado. Lá elas encontraram o túmulo vazio, saíram correndo até os apóstolos, Pedro e o apóstolo João. Falaram para eles que o túmulo estava vazio. Então eles foram até o túmulo, viram que estava vazio e acreditaram. Foi o primeiro domingo. O primeiro domingo é justamente esse. O túmulo está vazio. A morte não segurou o Senhor. Ele é mais poderoso do que a morte. Ele é aquele que é o vencedor da morte. Jesus ressuscitado. Foi o primeiro domingo. O segundo domingo é um domingo bastante bonito. É o domingo da misericórdia, né? Que foi instituído pelo Papa São João Paulo II. E no domingo da misericórdia, Jesus solidifica a fé dos apóstolos para que eles cheguem à fala de Tomé, aquele que não acreditou. A fala de Tomé foi: meu Senhor e meu Deus. Então naquele domingo nós vimos, Jesus aparece aos discípulos, Tomé está com eles, 8 dias depois da Páscoa, do acontecimento da ressurreição. Jesus chama Tomé e diz: Tomé, coloca aqui o dedo nas minhas chagas. Ele ressuscitado, mas ainda trazia as marcas da paixão, as chagas abertas. Então Tomé enfia o dedo dentro da chaga principal de Jesus, que é a chaga do coração, e ali ele toma a fé como a base de toda a sua existência, não só de Tomé, mas depois de toda a igreja. E até hoje nós repetimos a mesma frase de Tomé quando faz a experiência da misericórdia de Deus: meu Senhor e meu Deus. Foi o segundo domingo. Domingo passado, o terceiro domingo da Páscoa, nós fizemos um caminho com o Senhor, com os discípulos de Emaús, que saíram da cidade de Jerusalém, cabisbaixos, porque havia acontecido toda aquela tragédia da cruz. Caminharam 11 quilômetros até chegar à pequena cidade de Emaús. Jesus, durante todo o trajeto, foi explicando as Escrituras para eles. Eles não compreendiam o que era que ele estava fazendo. Só quando chegaram na casa, à noite, ao partir do pão, ou seja, na celebração da Eucaristia, eles se deram conta que era o Senhor. É o Senhor que caminhava conosco. Foi o Senhor que partiu o pão para nós. Foi o Senhor que nos deu o sacramento da salvação, a Eucaristia. Terceiro domingo, domingo passado. Hoje nós estamos então diante do Domingo do Bom Pastor. Domingo do Bom Pastor, a primeira leitura aqui nos traz os Atos dos Apóstolos. São Pedro, numa coragem desconhecida, porque ele era sempre medroso. Agora ele forte, decidido, homem de palavra cortante, prega Jesus, dizendo: aquele Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou. E a pregação de São Pedro, ali na praça de Jerusalém, converte mais de 3.000 pessoas numa única pregação. Jesus, aquele que precisa ser olhado e ao qual nós precisamos nos converter a ele. A primeira leitura. O salmo bastante conhecido, o salmo do pastor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós conhecemos também este salmo, assim como todo o povo de Israel. E a carta de São Pedro, e ela começa dizendo assim: caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. Porque Ele, o bom pastor, sofreu por você. O mínimo que você deve fazer é sofrer por Ele, né? Depois eu volto aqui um pouco sobre isto. E o Evangelho? O Evangelho, ele é bonito. Ele fala da grandeza do coração do Senhor, que é o pastor, que cuida com carinho.
Mas tem alguns pontos que a gente precisa refletir a respeito do Evangelho. Primeiro, por que o Senhor nos chamou de ovelhas? Ele podia ter dito assim: olha, vocês são como os meus leões. Os leões são animais fortíssimos, estão no topo da cadeia alimentar, eles se alimentam de todos os outros animais, eles são predadores, eles são fortes, eles são valentes, eles são lutadores, eles têm velocidade, têm força, têm garra, têm uma série de coisas. Ele não chamou a gente de leão. Ele não chamou a gente de lobos. Os lobos andam em matilhas, eles se protegem, eles têm faro extremamente aguçado, eles têm velocidade, eles têm força, eles têm dentes, eles são capazes de destroçar as suas vítimas, né? Eles são terríveis. Ele não chamou a gente de lobo. Ele não chamou a gente de águias. Vocês são águias poderosas, as águias que vivem não sei quantos anos, que têm uma capacidade infinita, imensa de voar alto e ver a sua presa a quilômetros de distância, visões aguçadas. Por que ele não nos chamou de águias? Ele nos chamou de ovelhas. E sabe por quê? Porque de todos os animais, as ovelhas são as mais tontas que existem, as mais bobinhas. As ovelhas, elas não têm olfato aguçado, elas não têm velocidade, elas não escutam direito, elas não ouvem direito, elas são totalmente dependentes. O que Jesus está dizendo é: você é a minha pobre ovelhinha, e para você sobreviver e se salvar, você só tem uma chance, a mim, e mais nada. As ovelhas precisam ser cuidadas o tempo inteiro. Se uma cai no buraco, as outras caem todas atrás. Elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser tosquiadas, elas precisam ser levadas em campos selecionados. Você precisa dar água para elas na hora certa. Você precisa fazer tudo por elas. E era assim que os pastores faziam em Israel. Passavam um dia com as suas ovelhas, no final do dia eles recolhiam todas no mesmo aprisco, vários pastores no mesmo lugar, cada um com o seu rebanho. No final da noite, no amanhecer do dia, eles gritavam, falavam alto, elas entendiam a voz do seu pastor, seguiam os seus rebanhos, seguiam o seu pastor e iam para as pastagens que o pastor levasse. E é por isso que Jesus nos chama de ovelhas, porque as ovelhas são totalmente dependentes. Mas o texto também diz assim: em verdade vos digo, que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que é que Jesus está dizendo? Depois o Evangelho vai dizer assim: eles tinham dificuldade de compreender. Jesus está dizendo assim, que infelizmente no rebanho de Jesus tem as ovelhas, mas também tem as cabras velhas e os bodes velhos. Sabe o que é uma cabra velha? É uma pessoa que não consegue compreender as coisas de Deus. Ela acha que ela pode entrar sozinha no céu, que ela entende as coisas. E vira e mexe, você encontra essas cabras velhas na igreja dizendo assim: não, eu não concordo com isso que a igreja prega. Eu penso diferente. Eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que esta ideia da igreja já é muito ultrapassada. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. A cabra velha se achando, né? Um bode velho que se alimenta de tudo que é porcaria, e as cabras se alimentam de tudo, comem até latas, né? Elas se alimentam de tudo, se alimentam das mentiras que a televisão fala, se alimenta das atrocidades e burrices que as nossas instituições de ensino passam. Elas se alimentam da internet, elas se alimentam das redes de sociais, elas se alimentam das mentiras, elas se alimentam de tudo que é coisa, aí traz toda essa bagagem do mal e querem enfiar goela abaixo da igreja, achando que ela é a salvadora. E ela não é, ela é só uma cabra velha. Depois Jesus, ele dá um passo a mais. Além de ser o bom pastor,
Ele é a porta das ovelhas. Ele é a única chance que nós temos de felicidade. Não existe outro. Por isso a gente precisa se colocar aos pés de Jesus, se colocar no colo dele. E um fato interessante, né, do Evangelho é que assim, o pastor, os pastores em geral, eles cuidam dos rebanhos, mas eles cuidam dos rebanhos para quê? Uma pessoa não cria ovelha só para deixar elas bonitinhas. Eu vou criar ovelha porque é um hobby criar ovelha. Não, elas criam ovelhas para poder dar dinheiro. Elas criam ovelhas para poder matar as ovelhas e comer as ovelhas. Ela cria ovelhas para poder tirar a lã e fazer vestimentas e uma série de coisas com as lãs das ovelhas. Os pastores se alimentam das suas ovelhas. E é natural isso, e esse é o processo. Mas aqui, Jesus, o bom pastor, ele não se alimenta das ovelhas, muito pelo contrário. Ele é o alimento das ovelhas. Aqui as ovelhas precisam comer o pastor. É estranho esta frase, mas é a mais pura verdade. Ele é o alimento. Eu sou o pão da vida. Quem não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. Ele é o pastor que se deixa estraçalhar. Ele é o pastor que se deixa perder. Ele é o pastor que se deixa matar. Ele é o pastor que é ao mesmo tempo pastor e cordeiro. Mas é o cordeiro poderoso e vitorioso de Deus, como nós começamos falando. Ele é aquele que venceu a morte. E quando ele aparece no Apocalipse de São João, ele aparece lá como o cordeiro vingador. Aquele que tem na mão as chaves da vida e da morte. E a gente só tem uma chance de salvação. Jesus, o bom pastor. Mas para que ele nos fez as suas ovelhas? Vejam como é que começa a carta de São Pedro. São Pedro que experimentou Jesus, o pastor verdadeiro. Ele não é como nós que entendemos e acreditamos em Jesus através da fé, da palavra de Deus, da tradição, da igreja. Pedro viveu com Jesus, olhou para ele, viveu com ele, morou com ele, fazia refeições com ele, ouvia a voz dele, sabia as coisas que aconteciam na cabeça de Jesus, participou com ele. Vejam como São Pedro escreveu a sua carta, dizendo assim: caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Vocês foram chamados para o sofrimento. Você não é a vítima. Muito pelo contrário, você é o privilegiado. Você é a ovelha. Jesus deu a vida por você, morreu na cruz por você. Dá a carne para que você se alimente dele. Você não é o cordeirinho que ele vai cevar e depois vai degolar e comer. Não, você não é a vítima. Você é o escolhido do Senhor. É ele que se deu por você. Tem uma historinha que diz assim, que uma vez fizeram um concurso de recitação do Salmo 22, o Salmo do Pastor, que nós acabamos de ler hoje. E vieram várias pessoas declamar o Salmo, e as pessoas com as vozes mais bonitas, mais importantes, os melhores oradores do lugar. De repente chegou um homem pobre, com um chapeuzinho na cabeça, entrou, pegou o microfone e começou a falar do jeito que ele sempre falava. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Enquanto ele falava o salmo, as pessoas começavam a chorar. E aí perguntaram para ele: qual o segredo? Por que você moveu o coração das pessoas fazendo o salmo do pastor? E ele disse: porque as pessoas declamaram o salmo do pastor. Eu conheço o pastor dos salmos. Se você conhece o pastor dos salmos, você é uma ovelha verdadeira que abraça a sua cruz e sem reclamar aceita ser levado para o martírio da cruz com o pastor, porque é o mínimo que você poderia fazer, já que ele fez tanto por você. Mas se você não conhece o pastor dos salmos,
você nada mais é do que uma cabra velha, um bode velho que não serve para nada.